Êxodo capítulo 35. Nós vamos ler capítulo 35, verso 30, até o verso 7 do 36. Capítulo 35, verso 30 até o verso 7 do 36. Diz assim a palavra de Deus. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra do mestre, até toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, com estofo azul em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todo homem em cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Amém. Vamos à presença do Senhor em oração. Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia sobre nós quando abrimos a Tua palavra para ouvir a Tua voz. No poder do Teu Espírito, fala conosco nessa manhã, glorificando o Teu Filho e edificando a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós estamos ainda na narrativa de Êxodo, que trata acerca da construção do tabernáculo, agora não mais as ordenanças, como foram na primeira parte, que tratavam dos detalhes dessa construção, agora é o cumprimento da ordem, isto é, eles saem e vão fazer aquilo que havia sido programado anteriormente. E pelo Espírito de Deus eles são impelidos a fazer isso, a obra do Senhor. O ponto é que Deus vai dotar esses homens, dar dons a esses homens e habilidades para fazerem obras que vão ser usadas na construção do santuário. Veja que o foco aqui é a construção do santuário, do lugar onde Deus seria adorado, onde Ele iria habitar. E Deus então dota esses homens de muitas habilidades para esse fim, para que eles possam cumprir esse propósito. Perceba, por favor, no versículo 2 do capítulo 36, que quando Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la, né? Perceba que aqui Deus deu sabedoria a esses homens, eles foram cheios de Deus para fazer essa obra. E o que é importante nós termos a consciência aqui, irmãos, é que
A obra do Senhor, seja ela qual for, ela tem o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Nós temos um pensamento muito claro quando entendemos esse texto, que a construção do tabernáculo, quando trata para a igreja, quando é aplicada à igreja, obviamente que nós não estamos falando aqui da construção de um local de culto necessariamente, nós estamos falando da edificação do corpo de Cristo, que é para onde essa verdade aponta, isto é, Deus dotou a igreja de dons para que o corpo de Cristo fosse edificado. Então, Deus deu a cada um uma função, e cada um vai operar essa função para o bem, para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja possa crescer de maneira saudável, não é? Então, o que acontece é que, por exemplo, um comentarista, especificamente, ele diz que esse texto aqui está dando apoio ao fato de que Deus dá ao homem o dom da arte. Então, ele está tratando aqui não da construção da igreja, mas simplesmente da capacidade, da habilidade para fazer aquilo que está associado à arte, à cultura, ou coisa dessa natureza. Ora, me parece que não é esse o aspecto, não é esse o ponto em questão, porque a arte aqui, ela está associada especificamente ao aspecto da construção do tabernáculo. Não é a arte pela arte, certo? É óbvio que Deus vai dar talentos a homens e muita capacidade a muitos homens, mas o ponto aqui não é o foco na arte de fazer coisas com metal, com madeira, não é esse o ponto em questão. O ponto aqui é que se o nosso trabalho for a pregação da palavra, ou se for cuidar do pobre, do necessitado, ninguém vai fazer se não for cheio do Espírito Santo. A questão que se coloca é, você imagina quando Deus, lá no livro de Atos, no capítulo 6, vai escolher 6 homens para que esses homens sejam diáconos da igreja. Veja, e qual era o ponto em questão? Os apóstolos disseram, nós não vamos deixar, não é justo deixar de estudar a palavra, orar e cuidar da doutrina para servirmos a mesa. Não é simplesmente servir a mesa, não é esse o ponto, porque eles estão dizendo, é uma função que está dentro do propósito da edificação do corpo de Cristo, mas que o nosso chamado não é esse, o nosso chamado é esse aqui. Aí ele diz, vocês vão preciso escolher 6 homens. Mas quais as características desses homens? Diz o texto. Homens cheios do Espírito Santo. Ora, se fosse apenas servir a mesa, ele contrataria uma empresa de garçons, ele pegaria um grupo de pessoas que trabalham para servir mesa. Não é esse o ponto, não é simplesmente um serviço externo, são homens cheios do Espírito Santo, porque esse serviço tem um objetivo, a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Dessa maneira também, quando nós olhamos para textos como esse aqui em Êxodo, não é? Especificamente, você lida então com Deus enchendo esses homens de sabedoria, impelindo-os a fazer aquilo, dando sabedoria, para que eles construíssem o aspecto externo, não é, da ideia da habitação de Deus, que é o santuário. O aspecto externo. Mas esse não era simplesmente uma mera construção. É a construção do tabernáculo que aponta para o princípio do corpo de Cristo, que aponta para a ideia de que a igreja, o templo é Cristo, e que a igreja, o templo, é também o corpo de Cristo. Em outras palavras, a igreja. O apóstolo Paulo disse, nós somos o templo, o santuário do Espírito Santo. E a igreja, então, ela é edificada por meio desses dons que Deus dá à igreja. Como é que Deus trabalha isso? Não é? Como é que ele opera essa edificação da igreja? Perceba, não existe, então, a ideia de um trabalho espiritual e um trabalho não espiritual. Para o que Deus lhe chamar, o que você vai fazer tem um objetivo. A edificação do corpo de Cristo e a glória de Deus. Independentemente da função ou do propósito do seu chamado na igreja, você tem 2 objetivos claros. A edificação do corpo de Cristo e a glória de Deus. Não há diferença, não há glória maior para um e menor glória para outro. Porque sem o menor
o maior não poderá fazer. Ora, se os diáconos não fossem escolhidos, os apóstolos não poderiam se dedicar à pregação da palavra. Se o menor, se o maior, essa imagem não existe dentro da estrutura do corpo de Cristo. Nós temos, sim, funções e cada um com a sua função edificará o corpo de Cristo. Como é que se dá? O importante, veja só, nós estamos falando de um tema tão neotestamentário, incluído dentro do Antigo Testamento. Veja, o Antigo Testamento está nos instruindo sobre um assunto que é muito claramente exposto nas cartas de Paulo. Mas começa aqui esse princípio. Deus encheu de sabedoria homens para a construção do tabernáculo. Como é que Deus faz? Perceba que o primeiro ponto importante é que Deus não apenas escolhe os levitas. Perceba que logo no início do verso 30, não é, do capítulo 35, diz, ora, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Veja, como é importante, como Moisés aqui, ele faz questão de vincular o indivíduo à sua tribo. Porque não é o trabalho do tabernáculo seria o trabalho dos levitas. Mas aqui ele está chamando da tribo de Judá, mas não apenas de Judá. Perceba ainda no texto, por favor, no verso 34, também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan. Perceba, da tribo de Judá, da tribo de Dan, mas não apenas dessas duas tribos. Perceba ainda na sequência da narrativa, no verso 1 do capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Não apenas os levitas, não apenas de Judá, não apenas de Dan, mas todos os homens de todas as tribos foram vocacionados para a construção do tabernáculo. É importante, não é? Nós temos uma lógica nesse princípio, é que os dons não são dados apenas a um grupo específico da igreja. Não é apenas o pastor e os presbíteros que foram vocacionados na igreja. Todos os membros, Deus deu dons. Não há diferença. John Stott usa uma imagem muito interessante, ele diz que a igreja não é como um ônibus, que o pastor vai dirigindo e vai todo mundo dormindo atrás. Não, a Bíblia não descreve a Bíblia não descreve a igreja dessa forma. Ela descreve como um corpo. E que cada um tem a sua função. E que cada um tem a sua própria função. É interessante nós notarmos, irmãos, que nesse discurso, que é chamado dons espiritual, né, ou dons espirituais, nós temos um conceito muito claro de que Deus equipou homens e mulheres para essa construção. É o que está escrito aqui, de todas as tribos, para esse fim. John Owen, no seu comentário, ele faz uma análise interessante, né? Ele diz que existe um número de passagens no Novo Testamento que tratam isso que já é tratado aqui no livro de Êxodo, como primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 4 a 11, e Efésios, capítulo 4, verso de 7 a 16. Nesses dois textos, ali você tem um resumo de todo esse conceito que está sendo trabalhado aqui. Mas o que é mais fascinante, diz John Owen, é que esse assunto, dons espirituais, já pode ser visto em textos como esse aqui na narrativa de Êxodo, no capítulo 35 e 36. Nesse aspecto, Deus, então, ele vai dotar toda a congregação, toda a igreja, para o serviço do Senhor, porque é a casa de Deus. Essa é a linguagem que é usada na Escritura Sagrada, a casa de Deus, o corpo de Cristo. Nessa forma, a Escritura, então, nos conduz ao entendimento claro de que o Espírito Santo não deu dons apenas àqueles dois homens, mas ele deu os dons a toda a congregação. Interessante que os nomes deles, né,
eles são bem intrigantes, porque um significa Deus é a tenda, ou a tenda que é o próprio Deus, não é? E outro é na sombra do Senhor, essa é a linguagem. Um nome e outro nome tem exatamente esse significado. Deus é a tenda, ou a tenda de Deus. Esse é o nome para o último desse citado aqui no texto, indicando que eles estão trabalhando na construção da casa de Deus, não apenas em algo particular, mas na casa de Deus. Dons para toda a igreja. Dons para toda a igreja. Queria que você rapidamente abrisse comigo a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e veja bem as palavras do apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 4 a 11. Diz assim a palavra de Deus. 12, 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Muitos, diversos dons, mas um único objetivo. Diversos dons, mas um único objetivo. Obviamente, você vai entender que existem dons nessa época que estão associados ao período da revelação. Dons que são revelacionais, como o dom de língua, certo? Como o dom de profecia. São dons que estão associados ao período da revelação. Uma vez que a Escritura Sagrada foi concluída, que a revelação foi terminada, nós não temos mais necessidade de nova revelação. Toda a revelação de Deus está registrada na sua palavra. Mas todos os dons dados, todos os dons que foram entregues por Deus à igreja, têm o objetivo da edificação do corpo de Cristo. Para que foi que Deus dotou aqueles homens todos? Para a construção do tabernáculo. Para que foi que Deus deu dons à igreja, a todos nós, para a edificação do corpo de Cristo. Ninguém vai usar dom para o seu próprio prazer, nem para poder adquirir riquezas com ele. Todo dom que Deus deu a você, na igreja, é para o serviço e a edificação do corpo de Cristo. Sempre você precisa perguntar a você, sempre você precisa olhar para você e perguntar: qual o dom que Deus me deu? Qual o dom que Deus me deu? Para que foi? Qual é o meu papel na igreja? Qual é o meu papel na igreja? Para que foi que eu fui colocado no corpo de Cristo? E necessariamente, a partir daí, você vai buscar entender que a partir do dom que Deus te deu, você vai servir a igreja. Você vai edificar o corpo de Cristo. Muitas habilidades, um objetivo: a construção do tabernáculo. Muitos dons,
um único objetivo: a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo. Interessante que Deus então deu dons a toda a congregação, mas não apenas isso, né? Deus deu dons diversos, muitos dons, não é? Isso é importante notarmos que esses dons diversos, eles servem para mostrar a diversidade do trabalho. O Espírito Santo opera dessa forma. Paulo descreve unidade e diversidade. Unidade e diversidade dos dons estão lá relacionados ao corpo de Cristo. Exatamente o que Paulo vai afirmar, não é? Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 12, que nós acabamos de ler, tá certo? Existe uma variedade de dons, diz o apóstolo Paulo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos. Então não existe só um dom, mas uma variedade deles. E para que serve ele? E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Variedade de dons, variedade de serviço, não é? Isso é interessante. Para que é que é dado o dom? Para o bem comum, para o bem de todos, para o bem da igreja. O que significa isso? Não é? Deus é glorificado no meio da congregação. Por exemplo, quando cantamos. Quando cantamos, Deus é glorificado no meio da congregação. Não apenas quando cantamos, quando oramos, Deus é glorificado no meio da congregação. Tudo é feito para esse fim, a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Agora, o bem comum, o bem da igreja, é que aqueles que estão na igreja, que são feridos, eles possam ser curados. Esse é o bem comum. O dom que Deus te deu é para que aquele que está ferido seja curado, o que está quebrado seja restaurado, o fraco seja fortalecido. Então, nós vamos servir uns aos outros, não a nós mesmos. Nós vamos socorrer uns aos outros, não a nós mesmos. Porque a diversidade dos dons é para que aquilo que Deus me deu condições de fazer, eu faça para o bem do próximo, para o bem do outro, para a edificação da igreja. Essa diversidade tem exatamente esse fim. Nós precisamos parar de tratar a igreja de maneira errada. Tratamos a igreja como um drive-thru, em que você entra, por exemplo, pede o seu sanduíche, não desce o carro, a pessoa pede o que você quer, eles dão, você sai e vai embora. Você nem entra mais dentro do local, você passa rápido e vai embora. As pessoas vêm para a igreja exatamente pensando nisso. O que é que elas estão esperando, né? Elas estão esperando saber acerca de alguma informação que alguém tem para dar, acerca do resultado do jogo de futebol. Lá nós vamos conversar sobre isso. Qual é a última fofoca da cidade? Qual é a função da igreja? Por que eu passo por lá? Por que eu chego na igreja? Por que eu me torno um membro de uma igreja? Para que esse fim? Qual o fim dessa obra em que Deus me chama para ser membro de uma igreja local? Qual a finalidade disso? Se não servir. Se não servir. E edificar o corpo de Cristo. A igreja do Senhor, irmãos, não pode ser tratada dessa forma. A igreja é um corpo. É um grupo de pessoas vivas. A igreja é um lugar espiritual, não é um clube social. Quando nós chegamos no dia do Senhor, irmãos, o que nós esperamos é que Deus vai se encontrar conosco, Ele vai falar conosco, no poder do Espírito. E nós esperamos que aqueles que estão no nosso meio, que foram dados, que Deus deu dons a eles, eles usem esses dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Com a maior diversidade de dons que Deus dá à igreja. Dons como de administração, como de contribuição,
dons que são colocados na Escritura Sagrada de modo muito claro. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4. Versos 7 a 16 diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isto diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo que busca a edificação de si mesmo. E cada um cumprindo o seu papel para a edificação do corpo de Cristo. Os dons são dados a todos, não apenas a presbíteros e pastores, mas todos recebem dons na igreja. Aqueles que foram chamados para o ministério, que vão trabalhar com dom, que tem um dom da palavra, e aqueles que vão trabalhar no serviço da igreja, o dom da misericórdia, mas existem muitos outros que têm dons específicos na igreja. John Owen fala algo interessante ainda. Ele diz, é possível que Deus tenha dado a você algo natural antes mesmo de você se converter ou ser salvo. Ele diz, provavelmente, as suas habilidades naturais serão usadas para dar início a dons espirituais que poderão ser usados na igreja. Ora, se você é uma pessoa que tem empatia com os outros, que você sofre com os outros, certamente no corpo de Cristo você vai ter misericórdia das pessoas e vai poder ser usado para a edificação do corpo, socorrendo aqueles que têm necessidade, se apiedando dos que sofrem no meio de vós. Ou os outros ou aqueles que têm também esse tipo de empatia, que olham para as pessoas e sofrem com elas, poderão ser pessoas que poderão ser usados para orar uns pelos outros, para interceder pelos irmãos, para buscar a Deus em oração, para ter uma vida devotada a orar uns pelos outros, a orar pelas pessoas. E é interessante isso, você já ouviu falar de mulheres, senhoras, que tinham muitos trabalhos na igreja, chegaram à velhice, e elas já não têm mais aquela força, energia, e eu já ouvi tantos casos. Essas mulheres, elas agora, na sua casa, elas pegam o nome de cada um dos membros da igreja e passam o tempo orando por eles, um por um. A dona Jean, quem nós temos o prazer de conhecer e acompanhar por um tempo da nossa vida, no fim da sua vida, ela, um câncer terminal, o trabalho dela, sem poder sair de casa, era orar pelas pessoas. Todo mundo, ela tinha uma lista em que ela orava
todo o tempo pelas pessoas. Você não pode se sentir sem ter o que fazer no corpo de Cristo. Você tem um papel importante. Deus lhe chamou para edificar o corpo de Cristo. E você vai ter que usar para esse fim. A edificação do corpo de Cristo. Mas ainda o texto nos ensina que não apenas Deus deu dons diversos, que Deus deu dons a todos os homens e que Deus deu dons diversos, mas que Ele também deu dons para um fim, para a obediência. É necessário que nós temos que obedecer aquilo que Ele nos ensina. Não é? No verso 1 do capítulo 36, por favor, de Êxodo. O texto diz assim: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Segundo tudo aquilo que Deus havia ordenado. Interessante que é para a obediência. Não vamos confundir, irmãos, essa obediência para a justificação, obediência para a justificação e obediência na santificação. Nós somos salvos e somos justificados pela obediência de Cristo, não por nossa, pela sua vida e por sua morte. Mas no corpo de Cristo, nós somos santificados em obediência, quando nós fazemos aquilo que Deus ordena. É interessante notar que na pergunta 77 do Catecismo Maior, não é? Que é muito importante essa definição, em que diferem a justificação e a santificação. Queria que você prestasse atenção na resposta ao Catecismo Maior, que diz assim: embora a santificação seja inseparavelmente unida à justificação, elas são, contudo, diferentes nisto. Deus, na justificação, imputa a justiça de Cristo. Na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá o poder de exercitá-la. Na primeira, o pecado é perdoado, isto é, na justificação, o pecado é perdoado. Na outra, isto é, na santificação, o pecado é subjugado. Uma liberta igualmente todos os crentes da ira vingadora de Deus, isto é, a justificação liberta todos os crentes igualmente da ira vingadora de Deus. E isto nesta vida, para que jamais sejam condenados. A outra, isto é, a santificação, é igual em todos. Não é igual em todos, nem é perfeita em ninguém nesta vida, mas progride para a perfeição. O que o catecismo nos coloca em um ponto importante, irmãos, na justificação o pecado é perdoado, na santificação o pecado é subjugado. Isso se dá por meio da própria obediência, da submissão à ordem divina. Quando nós fazemos aquilo que Deus ordena, quando nós fazemos aquilo que é da vontade do Senhor, especificamente. Se você, para a pergunta 75, não é? Do Catecismo Maior, por favor, se você voltar comigo aí para a pergunta 75 do Catecismo Maior, que é a pergunta-chave dessa questão, ela diz assim: o que é santificação? O Catecismo Maior diz assim: santificação é uma obra da graça de Deus, pela qual aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são, no tempo devido, pela operação poderosa do seu Espírito, ao aplicar-lhes a morte e a ressurreição de Cristo, renovados em toda a sua humanidade à imagem de Deus. Têm as sementes do arrependimento para a vida e recebem em seus corações todas as demais graças salvadoras que são estimuladas, aumentadas e fortalecidas,
para que eles morram mais e mais para o pecado e ressuscitem em novidade de vida. É interessante, é a obra da graça de Deus. O que é a santificação? É uma obra da graça de Deus. Então, mesmo nós tendo a consciência, não é, de que a justificação ela é operada por meio do sacrifício de Cristo fora de nós, mas infundida no nosso coração, aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo quando cremos, a santificação então nos conduz a uma vida de obediência. É por isso que nós não vamos conseguir se não for pela graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a consciência que a justificação, nós somos completamente passivos. Na santificação, nós somos também ativos. Na justificação, Deus trabalha em nós. Na santificação, Deus trabalha através de nós, por nós. É exatamente isso que Deus faz conosco. Dessa maneira, através do uso dos dons que Deus nos deu, o Espírito Santo nos faz mais e mais santos e santificados. Através dos dons que Ele nos deu, porque nós vamos obedecer ao seu chamado e nós vamos fazer aquilo que Ele nos deu, em obediência a Ele. Dessa forma, a igreja e o tabernáculo foram construídos, porque Deus moveu pelo Espírito dele homens de todas as tribos, com diversos dons, para obedecer e cumprir a sua vontade. Nós precisamos ter a consciência de que Deus nos habilitou a fazer a sua vontade quando Ele nos libertou das trevas e do pecado. Nós não podemos mais olhar para a igreja como um clube social. Nós não podemos olhar para a igreja como um lugar que eu venho receber algo, mas a igreja como um corpo de Cristo, em que Deus colocou você aqui e deu você um dom, e deu a você um dom para servir na casa de Deus. E tudo o que você fizer é para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Certamente, nós teremos uma igreja sadia, que cuida um do outro, que zela pela vida do próximo, que não tem tempo para se alegrar, nem motivação para se alegrar com o pecado do outro. Pelo contrário, nos entristeceremos e socorreremos os nossos irmãos, para que eles possam ser restaurados. E assim a igreja vai trabalhar unida até a maturidade dela, até a plenitude, até o tempo final, a fim de que o Senhor seja exaltado na igreja. Aqui será a demonstração da habitação de Deus. E que de maneira clara, irmãos, como membros da igreja de Cristo, você certamente foi dotado de dons pelo Espírito Santo e colocados em uma igreja local, como essa igreja, para usá-los. Você tem um ofício no corpo de Cristo. Você foi capacitado para usar os dons que o Espírito lhe deu, para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a salvação do mundo. Pense nisso. Trabalhe para isso e busque a Deus por isso. Senhor, qual o dom que o Senhor me deu? Me ajuda a usar esse dom para a glória do Senhor, para a edificação da igreja e para a salvação do mundo. Se assim fizermos, a igreja do Senhor será bem edificada. Amém.
Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, irmãos. Senhor Deus da glória, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra e pela orientação e exortação e ensinamento que provém dela. Pedindo ao Senhor que nos edifique, nos ensine e nos mostre propósito e a finalidade, ó Deus, da nossa presença, da membresia dessa igreja local. E que os membros dessa igreja tenham um desejo no coração mais sincero de buscar os dons para servir ao Senhor, para edificar ao teu corpo e para a salvação do mundo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.